Se não existissem más pessoas, não existiriam bons advogados. Nosso convidado de hoje é o professor doutor PhD Cláudio José Amaral Bahia. Boa tarde, professor. Boa tarde, Ed. Tudo bem? Tudo ótimo. Um prazer ter você aqui, viu? Prazer é meu. Gostaria de agradecê-lo pelo convite, todo o pessoal do Além dos Outdoors, e dizer que é uma satisfação. Tomara que seja produtivo. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah. Diretamente do Siciliano Lounge Bar. Olha só como a gente tá bem agora, pessoal. A gente mudou de ares, só estamos chique. Estou aqui com o nosso convidado de hoje, Cláudio José Amaral Bahia, é advogado, mestre em Direito Constitucional pela IT. Ele é um advogado que realmente é doutor, porque tem doutorado pela Pontifícia Universidade Católica, além de um pós-doutorado, PhD, por Universidade de Coimbra. Como nós estamos chique, professor. E eu vou começar aqui falando do seu livro. Certo. Que, além de tudo, ele está lançando um livro aqui, ó, Constitucionalismo Abusivo e Crise Democrática. Certo? E nesse livro, eu tive o prazer de dar uma olhada nele hoje. E eu quero começar, professor, te fazendo uma pergunta bem peculiar que eu tirei do seu livro. Os tempos estão difíceis? Com toda certeza. Talvez nunca estiveram tão difíceis, né? Pela crise que nós temos enfrentado aí do modo de produção capitalista. Eu penso que quando nós falamos em tempos difíceis, na nossa contemporaneidade, nós temos que entender que isto é fruto do agravamento da crise do modo de produção capitalista e dessa ideia neoliberal mais acentuada, que acaba, então, distanciando as pessoas economicamente, socialmente, moralmente. Então, eu tenho ali um desligamento de pertencimento a um determinado grupo, e com isso eu tenho abismos, né? Que são os exemplos, infelizmente, que temos visto nos últimos tempos. O capitalismo transforma tudo em mercadoria, aquilo que parecia desprezível como osso de carne é vendido hoje, né? Você tem pessoas sendo presas pelo aparato estatal por furto de lixo, inclusive, de restos que estão no lixo de uma empresa. Você tem pessoas presas por furto de um pedaço de pão ou de um miojo. Quer dizer, nós não estamos falando em tempos remotos, nós estamos falando da atualidade. Além de tudo isso, além de toda essa dificuldade desse abismo, nós temos ainda a polarização do ódio, onde eu tenho uma lógica schmittiana que eu não tenho mais adversários. Ou você é meu amigo, ou você é meu inimigo. E a partir do momento que eu te considero inimigo, eu tenho uma licença poética a atuar contra você. Porque o inimigo pode ser derrotado, o inimigo tem que ser combatido. O adversário já é diferente, esse é no plano da ideia, esse é no plano do convencimento, esse é no plano da alteridade, o que nesses tempos dificilmente estão acontecendo. Professor, eu fico até triste de escutar isso, porque parece que não tem saída. Fala assim. Porque, realmente, eu vi um dado essa semana que me assustou muito, que os 5 brasileiros mais ricos têm o mesmo que os 100 milhões de brasileiros mais pobres. Nem na África acontece isso, e é a maior desigualdade social do mundo e da história. Nem quando, no tempo de reis, tinha tanta diferença, concentração de renda igual tem no Brasil hoje. Tem saída isso? Ou a gente é para casa chorar? Olha, chorar faz parte. Mas eu diria que se existe o pessimismo da razão, como você está dizendo, existe também o otimismo da vontade, né, da necessidade de transformação. Eu penso que é um momento fértil de reflexão, né? Primeiro, por que ele é meu inimigo?
Tá? Este é um ponto. Segundo, por que tão poucas pessoas têm tanto poder de convencimento a comandar outras milhões de pessoas com menos posses? Como isso funciona? Eu tenho que questionar essa lógica. E eu tenho que entender que por trás dessa lógica existe todo um aparato estatal montado na propriedade privada e no sistema penal tributário. E com isso eu consigo que uma pequena parcela da população se afaste da maioria e tenha ela sob controle. Eu controlo as pessoas por meio de contrato, eu controlo as pessoas por meio do direito penal. Então, com isso eu consigo que poucos, que são aqueles que têm força, que têm voz, que têm lobby dentro do Congresso, façam as leis do seu interesse, do seu prestígio, da sua aplicação, e com isso alige do debate um segmento muito mais significativo do conceito de povo brasileiro. Mas há de se pensar também que nunca as minorias estiveram com tanta coragem, os grupos vulneráveis, de enfrentamento. Não podemos deixar de citar o grupo LGBT, né, o advogado Paulo Iotti, que tem acionado constantemente o Supremo Tribunal Federal, conseguiu que dentro do conceito de racismo fosse ingresso a questão envolvendo a homofobia, a transfobia. Nós temos o reconhecimento do casamento homoafetivo. Então, se nós estamos de um lado pessimistas, evidentemente por toda essa tristeza que nos envolve enquanto sociedade, nós não estamos parados. Há uma grande resistência, há uma grande luta, e é nessa resistência e nessa luta que se semeiam e florescem, né, as saídas para amanhã. Entendi. Tivemos pérolas aqui, o pessimismo da vontade e o otimismo da razão. Isso Na verdade, isso é gramsciano. Como? Antônio Gramsci. Ah, tá, porque sabe de onde eu conheço isso? Engenheiros do Havaí. Assim, eu tenho cultura mais pop, eu não sou tão erudito quanto o professor. Professor, uma coisa que dá para notar muito ao pegar o seu livro na mão são as obras de arte contidas nele. Aqui, essa da capa é sensacional, maravilhosa, as internas também. E eu li aqui na dedicatória e na contracapa também, que são do seu tio. Sim. Estão aqui, exatamente. Né? É do tio dele. Qual que é a história aqui que você teve até aqui a brilhante ideia de colocar ele aqui junto no seu livro também? Então, isso foi interessante pelo seguinte, né? Eu sou filho único. A minha mãe veio da Itália, pós-Segunda Guerra Mundial, com a mãe dela, com a irmã, e meu tio já estava aqui. Foi prisioneiro de guerra. Então, todos eles vieram morar no Brasil. Então, começa daí, né? Eles estudaram na primeira faculdade contemporânea, que é a Faculdade de Bolonha, de 1088, essa faculdade. Meu tio fez engenharia, minha mãe fez medicina. Nenhum dos dois pôde completar o curso no Brasil. Cada um deles faltava um ano para completar o curso. Mas como a guerra havia recém-acabado e eles eram italianos, eles sofriam discriminação. Com certeza. Então não puderam concluir o curso. A minha mãe foi ser enfermeira e o meu tio foi ser chefe de cozinha. Inclusive um dos quadros aí expostos no livro demonstra isso. Foi trabalhar na Ford do Brasil, coordenar lá toda a cozinha dos mais de 8.000 funcionários que ali trabalhavam à época já, anos 60, anos 70. Paralelo a isso, ele se dedicou à pintura e ele fazia quadros brincando com a realidade. Né? A capa você pode ver que é uma garrafa de... Uma garrafa de Coca-Cola. Exatamente. E pessoa... Com animais mortos. Isso, é o capitalismo, né? Retratado, para mim muito claramente. E outras situações, tem um quadro dele ali, a pessoa lavando roupa numa comunidade, né? Na verdade, numa favela. E ela não tem máquina de lavar, ela não tem nada, mas ela tinha lá uma antena de televisão já. Que transportando para os dias de hoje é mais ou menos isso, né? Eu não tenho muitas coisas
que são mais importantes ainda, mas eu tenho lá, não a internet, porque hoje ela é um direito fundamental, mas eu tenho lá o meu joguinho especial, alguma outra coisa que acaba suplantando aquilo que é mais importante, aquilo que é mais necessário, aquilo que fomentaria a cidadania que foi tão preconizada aí desde 5 de outubro de 88. Legal. Você é bauruense? Você nasceu em Bauru? Não, eu sou de São Paulo. Você nasceu em São Paulo, veio para Bauru, como que Em foi essa história? 1986. O meu pai é bauruense. Seu pai é bauruense. Então, depois que em 86 ele sofreu um assalto à mão armada no centro de São Paulo, na Praça da República, aí ele desistiu de continuar em São Paulo, já era aposentado da prefeitura, e retornou a Bauru e eu vim, então, com a minha família para cá e comecei meus estudos no São José. No São José. Legal. E aí, nunca mais saiu daqui? Não. Nunca mais. Desde então, estou aqui. Sou mais bauruense hoje por tempo do que paulistano. Legal. E aí estudou... Você estava me contando antes da entrevista que você chegou a ser seminarista. Aos 16 anos eu fui para o seminário, 16 anos. Aqui em Bauru, do lado ali da igreja São Judas Tadeu, ali no Estoril. Fiquei por 2 anos. Então fiz um pouco de teologia, um pouco de filosofia, mas assim que acabou o colegial, eu saí do seminário e decidi prestar faculdade de Direito e prestei aqui na Instituição Toledo de Ensino. Onde você é professor hoje. Onde eu não só professor, mas onde eu fiz especialização, eu fiz o mestrado, e eles que me abriram a oportunidade, né, me deram uma bolsa para fazer o doutorado na PUC, em São Paulo, porque na época ainda não tinha doutorado aqui. Hoje já tem. Hoje tem. E também me auxiliaram, evidentemente, a questão do pós-doutorado. Nós fomos em 4 professores da IT. Quer dizer, ela é uma instituição muito pluralista e que dá respaldo total aos seus docentes na pesquisa. Na pesquisa. O que no Brasil falta muito, né? No Brasil, a pesquisa é restrita a esses centros que ainda fazem algum tipo de pesquisa. Não tem pesquisa fora da universidade, praticamente, né? Outra coisa que eu observei muito no seu livro é que no começo aqui tem muitos agradecimentos, né? E aí eu fui ler os agradecimentos comuns que normalmente os autores fazem, né? Para a família e etc. Aí eu chego no momento que tem muitos agradecimentos para as pessoas que te cuidaram quando você tinha Covid. Como foi a sua relação com o Covid? Como você bem colocou, tem 2 agradecimentos no livro. O livro que está na sua mão é o livro da minha vida. Porque o anterior, né, eu praticamente nem o vi, porque eu estava com Covid. Então eu estava naquele momento no Brasil de que não havia vacina para a minha idade, nem para minha esposa. Nós estávamos morando com o meu sogro e com a minha sogra, pessoas que estavam no grupo de risco. Então, para março, abril, nós fizemos uma conversa, uma reunião e decidimos tomar a vacina nos Estados Unidos. Mas para isso precisava fazer uma quarentena no México. Só que eu estava dando aula, eu não podia sair do país naquele momento, marquei a viagem para julho. História CPI, e aí, como por encanto, a vacina também aparece para todas as idades. Chegou para a minha idade, mas não chegou para minha cunhada. Vamos, não vamos? Não, vamos. Tá tudo certo. Esse é o procedimento, 15 dias no México, e depois, 1 semana, você se vacina nos Estados Unidos. Fiquei 1 semana no México, senti uma leve tosse, coriza, fiz o exame, deu positivo imediatamente, e aí em 72 horas eu estava entubado. Foi bem rápido e agressivo o processo. Eu fiquei 8 dias entubado lá. Lá no México. Isso. Chegou a sair aqui mensagens, né? Por isso os agradecimentos, que eu não iria sobreviver. Então muitas pessoas dos mais diversos credos, dos mais diversos segmentos se juntaram, né? Alunos, os outros professores, amigos que eu não via há muito tempo, familiares, desconhecidos, né?
Hoje muitos me conhecem, então na minha igreja passou seu nome, no meu centro passou seu nome. E eu senti essa energia, foi uma coisa muito diferente, né? E acabei me recuperando. E curioso, né? Eu tenho que agradecer aqui também ao Ricardo Spessotto, porque ele vendeu livros, né? Durante esse momento, e eu completamente, né, fora de ação, e ele, por esponte própria, fez os livros, entregou para cada pessoa, não deixou a coisa parar. E aí, quando eu volto, eu falo, eu preciso fazer um outro agradecimento. Eu preciso agradecer estar vivo, mas em especial agradecer a pessoas. E aí, quando você me fez a primeira pergunta lá, se é possível sair desses tempos difíceis, esses agradecimentos, para mim, são a prova que sim, é possível. Porque aí tem uma pluralidade de pessoas que pensam completamente diferente de mim. Tem pessoas que não são minhas amigas, que nós tivemos embates. E essa minha situação acabou procedendo a uma união assim, que eu confesso que eu não esperava. A hora que eu liguei meu celular, a quantidade de mensagem, de gente perguntando. Então eu precisava escrever, eu ia escrever mais, mas como o livro estava pronto, o máximo de folhas que podiam ser enxertadas eram essas. Eu queria contar outras histórias, quem sabe um livro só para isso. Um livro de memórias. Pode ser. Todo mundo que tem a cultura que o professor tem, doutor, escreve depois um livro de memórias, né? Para contar o que viu da vida. Olha, eu acho que o que eu vi da vida é isso. Né? Generosidade. Professor, vamos falar do assunto que o livro trata também, que é da questão da Constituição de 88, né, mas do risco que a Constituição corre. Você acha que há espaço no Brasil para uma ruptura democrática? Espaço sempre haverá, né? Porque nós temos... E eu não vou culpar ninguém por isso, é uma questão situacional, né? Mas nós não resolvemos o nosso dilema com a ditadura militar. E, aliás, o nome correto é ditadura militar empresarial. Porque também não é justo alocar só nos militares a responsabilidade pela ruptura. Era uma ditadura militar civil. A ideia era sempre o fantasma, o espantalho do comunismo, e, na sequência, devolver o poder à sociedade civil, o que demorou 30 anos. Só que, quando você vai fazer essa devolução, é evidente que houve uma mediação, que nós chamamos de lei de anistia. Então, o nosso passado não é bem resolvido. Não. Então, nós estamos sempre nessa balança, né? Será que os militares eles vão agir, não vão agir? A história da República Brasileira é um golpe militar de 15 de novembro. Evidente que um golpe romanceado, né? Porque se nós formos... a história foi pedido ao rei, olha, você quer continuar? A gente pode fazer diferente, não precisa ir embora, né? Mas, enfim, não pode se deixar de mencionar que houve um golpe. E eu penso que nós precisamos retomar a chamar as coisas como elas são. Foi um golpe militar, empresarial. Não foi um movimento constitucional, não foi... É um golpe. Nós temos que encarar isso de frente. É um golpe. E foi mal resolvido. Para ambos os lados. Né? E os democratas, ou aqueles que se achavam democratas, quando retoma-se a democracia, também são culpados pelo estado de coisas atual. Porque nós temos aí uma grande alienação da população, que não pode ser debitada somente àquele período. Este período de democracia falhou também. Falhou em trazer as coisas mais básicas ao cidadão. Então eu estou discutindo com você aqui constitucionalismo abusivo e alguns quilômetros para cá a pessoa está sem água, a pessoa está sem asfalto.
Como é que eu vou convencer que a democracia constitucional, maior. liberal e todas as suas instituições são um benefício e que ela tem que sair à rua para combater um governo proto-fascista? Não vai acontecer isso. O Mano Brown foi muito feliz, e aí eu coloco isso no livro, quando no segundo turno ele vai num comício do Fernando Haddad e ele é vaiado. E ele é vaiado. Porque ele tá. Ali me parece a síntese, né? Olha, nós estamos falando para convertidos. Falar para convertidos não adianta. Nós temos que voltar à conexão com os invisíveis, né? Com as pessoas que são desprezadas, os descartáveis, né? As pessoas que estão em situação de rua, de miserabilidade, de fome, de ausência de dignidade, né? Você fala isso aqui, ó, nesse lugar aqui que é magnífico, você não consegue imaginar, né, que a tão pouco de distância a pessoa não tem asfalto. Sim. Então ela tem que lidar com a terra dentro da casa para não sujar a comida, para não sujar aquela pouca roupa que ela já tem. Essa desconexão, essa despolitização gerou esse estado de coisas atual. Entendi. Você acha que aquele movimento que teve dia 7 de setembro de 2021 agora, foi uma tentativa de ruptura democrática? Eu acho que foi eu deveria dizer que foi uma grande piada, mas de qualquer maneira vamos tentar dizer que aquilo foi uma coisa séria, e aquilo então mostra o seguinte: ninguém está entendendo absolutamente nada. Então essa sua pergunta ela é interessante por quê? Então nós queremos uma ruptura. Então nós vamos pedir a volta, então, da intervenção dos militares ao poder. Sim. E essa balela, né, do artigo 142, que os militares funcionariam como poder moderador. São um descalabro. Com todo respeito àqueles que defendem, a leitura do 142 da Constituição, ela é muito clara. As Forças Armadas, evidentemente, elas podem agir se eu, você aqui, invadirmos o Congresso e tornarmos refém alguém lá dentro. Então eles vão restituir o poder legislativo. Sim. A mesma coisa se daria com o Executivo e a mesma coisa se daria com o Judiciário, né? Então não há propriedade das Forças Armadas. Por uma questão de distribuição constitucional, quem decreta a guerra é o Presidente da República, há de referendo do Legislativo. Então é uma atuação coordenada. Então isso é uma ilusão. E essas pessoas, poucas inclusive, que foi um movimento bastante fracassado, que saíram à rua 7 de setembro pedindo a intervenção militar, quando a polícia chega e joga gás de pimenta e desperta, aí isso é ditadura, exato. É ditadura. É isso mesmo que você está pedindo. Então você não entendeu o que você está pedindo. Eu conversei com alguns atores do contra e a favor. A ideia era criar uma desordem, assim, o que eles não conseguiram. E diz lá quem era contra que o Supremo conseguiu desarmar a bomba antes, prendendo os caras. Sim. O coronel da PM paulista que falou, prendeu. O Zé Trovão que falava, prendeu. Todo mundo que começou a falar, começou a prender. E o presidente do Supremo, então, falou com o comandante do Exército, falando assim, se houver invasão do Congresso, do Supremo, eu o convocarei para restabelecer a ordem, serei atendido? Porque se ele falasse que não, o golpe estava dado. Sem dúvida. E o comandante do Exército falou assim, claro, assim que você chamar, a gente vai. Você tocou em outro ponto, desculpa interrompê-lo, mas que eu preciso falar para não esquecer. O único crime que é punível na forma tentada e não existe na forma consumada é o crime de lesa majestade ou de lesa pátria. Então o golpe é um crime, mas uma vez que ele foi dado, eu não tenho como punir, porque você é o novo presidente. Exatamente. Então, essa dinâmica ocorreu. E eu diria não só, o Supremo atuou muito bem, diga-se de passagem nesse caso, mas há de se convir que foram utilizados inocentes úteis. Zé Trovão, o caminhoneiro que não tem caminhão. Viu? Daqui saiu ônibus para Brasília. Saíram 3 ou 4 ônibus. Eu acredito que existam pessoas de boa fé. Que estão indo para lá pensando que vão melhorar mesmo. Eu não acho que são fascistas. Não. Eu não acho que eu posso dividir o país dessa maneira, mas é necessário
resgatar aquilo que essas pessoas diziam em 2018. Eu não tenho político de estimação, então não tenha. Se não for mal, seja a gente seletivo. tira. Exato, não seja seletivo. É um absurdo nós estarmos discutindo se as crianças têm que ser vacinadas. Isso estava decidido no regime militar. No regime militar. Não, eu era vacinado na escola sem avisar minha mãe. Era obrigatório. Não, chegava lá, metia vacina e ia embora. E não tinha para quem reclamar. Quer dizer, falta o entendimento, infelizmente. Você tem, de um lado, um avanço extraordinário da rede digital, que te possibilita isso que nós estamos fazendo hoje aqui, Sim. e que chegue longe. E do mesmo modo, com a nossa vida líquida, corrida, eu pego recortes, fake news, situações que eu não consigo checar, e o pior ainda da fake news, muita fake news eu gosto. Eu sei que é verdade, mas eu gosto. Então, eu vou defendê-lo. Tá? Como é o caso de que o Brasil vai virar uma Venezuela, que começou com José Serra em 1992, todas as campanhas presidenciais, o Brasil vai virar uma Venezuela. Aí você tem o governo Lula, que então seria o grande momento de virar a Venezuela, e até hoje ninguém bateu o recorde de lucro bancário das instituições bancárias do que nos 8 anos de governo Lula, que nunca foi de esquerda, é uma centro-esquerda sendo gentil. Uma centro-esquerda populista. É uma esquerda liberal, se é que poderia se encaixar. Mas o fantasma do comunismo pega. Né? Infelizmente ele pega. Comunismo mesmo que nunca existiu e não existe em nenhum lugar no mundo. Nem na China, nem em Cuba, nem em lugar. Porque o que se pensava de comunismo não foi implantado. Né? Nunca foi não implantado. Se foi implantado. Até o socialismo que era o socialismo real. Esse foi. Para tentar, mas... E foi frustrado. Foi frustrado. Por N... veja, aqui se aplica a teoria da ferradura. Uhum. Hitler e Stalin. Eu não posso colocá-los no mesmo lugar. O nazismo defende uma ideia de que eu sou superior biologicamente a você. Então eu posso te exterminar. Isso é o nazifascismo. Ideologia de superioridade biológica. Eu tenho o direito de te exterminar porque eu sou superior a você. A doutrina comunista é uma doutrina que, inclusive, é chamada de utópica, porque a única que foi vista foi de Jesus Cristo dividindo tudo com os apóstolos. É difícil você conseguir fazer isso com pessoas que pensam diferente, que se acham melhores com uma calça, porque tem uma calça de marca acima da outra. Então, eu não posso usar os mesmos parâmetros. Ah, mas Stalin matou um monte de gente. Não pelo comunismo, matou porque ele era louco. Louco. E ainda sendo louco, tem que agradecer a ele da Alemanha nazista não ter vencido a guerra. De outro lado, muita gente endeusa Churchill. Sim. E a política inglesa, na época, exterminou milhões nas colônias. Ninguém fala disso. Os liberais, Stuart Mill, Locke e outros tantos, eram senhores de escravos. Defendiam a escravidão. Tá? Quando falava em sujeito de direito, quando falava em contrato, não era para todo mundo. Porque o escravo era objeto. E eles entendiam que aquilo era correto. Então, falta um aprofundamento. E eu venho repetindo uma ideia de um professor da PUC de São Paulo, professor Pedro Serrano. Conhecimento não tem dieta. Não tem restrição. Você tem que ler tudo. Inclusive aquilo que você não gosta, para você poder, por si mesmo, entender qual é a mensagem e fazer a sua crítica e não acabar comprando muitas vezes essas críticas. Por exemplo, Marx é comunista. Se você pegar a obra inteira dele, ele tem um panfleto que chama Manifesto do Partido Comunista, que é 1% da obra dele que foi direcionada à análise do modo de produção capitalista. Ele fala do capital. O comunismo ele não escreveu, porque o comunismo era um futuro. E ele não tem essa escrita. Ele tem a escrita do presente. Eu gosto realidade. Mais do Engels. O Engels é fundamental com o livro A Realidade da Classe Trabalhadora na Inglaterra, quando ele mostra a dura realidade e os pequenos proprietários, a pequena propriedade privada, como isso pulverizou a sociedade, como eu perdi a noção de ser tecelão. Eu não tenho mais uma guilda de tecelões, eu tenho proprietários. Então nós começamos a
não nos pertencer a uma coletividade. O que eu fico muito preocupado aqui no Brasil é a falta... Parece que a gente vive numa ilha, sem comunicação externa. Por exemplo, nessa questão da vacina para crianças de 5 a 10 anos aí. Tudo bem, nós não somos o único país que tem Covid, nós não somos o único país que tem vacina. O que o resto do mundo está fazendo? Os Estados Unidos está vacinando as crianças deles há muito tempo. Será que a gente sabe mais que os caras? Assim, será que eles estão errados? E o que está acontecendo? As crianças estão morrendo lá? Eles estão dando a mesma vacina que a gente? A gente vive, às vezes, eu converso com muitos amigos que são da administração pública. Eu tô com esse problema. Eu falei assim, viu, vai até na cidade vizinha, eles devem ter o mesmo problema que você, e já deve ter passado por isso, resolveu, vai lá ver. É a mesma coisa dos problemas brasileiros. Olha pro resto do mundo, vê o que tá dando certo. No programa passado, eu tava conversando com um economista, o Reinaldo Cafeu, inteligentíssimo, e aí nós estamos falando da questão da Previdência. Assim, a gente copiou a Previdência. 3 países do mundo só têm o mesmo sistema previdenciário que nós, né? Nós, a Argentina, quebrada, e o Chile, que quebrou o sistema previdenciário. Assim, será que não vimos isso daí antes, né? Que assim, só restou a gente? Então eu fico muito preocupado com... Assim, poxa, é só olhar para o resto do mundo. Sim. Vamos olhar para o resto do mundo. Agora eu queria falar, professor, principalmente da justiça militante. Da justiça que tem lado político, da justiça que tenta fazer... possibilita até uma leitura da Constituição ao seu modo, que faz com que torna realidade judicialmente aquilo que ela queria do executivo, entendeu? Substitui o executivo. E eu vou dar exemplo. O senhor chegou a ler a condenação, por exemplo, do Lula? Sim. Lula foi condenado por conjunto de indícios, né? E não por provas. Mas isso aqui no Brasil não cabe porque nós temos o famoso direito positivo, mas fora na Europa, nos países nórdicos, é usado o conjunto indiciário para condenar principalmente crimes de colarinho branco, essas coisas assim, porque é muito difícil ter provas quanto a isso. Qual a sua opinião sobre isso? Você acha no âmbito do direito mesmo? Olha, o que a gente tem visto nesse caso em específico, que foram quebradas até as regras de direito positivo, né? Numa combinação entre judiciário e Ministério Público, com outros atores que curiosamente não são mencionados, para alijar um candidato da disputa eleitoral. Né? Isso me parece que ficou bastante claro. E hoje no Brasil você tem que ter um cuidado, né? Eu estou falando agora aqui que eu entendo que o processo está incorreto e eu já vou sair daqui como comunista, petista, lulista, esquerdista e todos os adjetivos, né? Mas eu tenho um dever ético como estudioso do direito para dizer que o devido processo legal, no caso do Lula, foi escandalosamente quebrado. Agora, o problema para mim, e eu sempre disse isso em sala de aula, nunca foi o Lula. O Lula sempre foi bem assessorado. Sim. O Lula optou por ficar preso e não usar tornozeleira e sair para prisão domiciliar. Isso é opção dele. O que ninguém olhou foram os mais de 140 mil invisíveis do estado de São Paulo que respondiam processos de liberdade e foram presos em segunda instância porque o Lula foi preso em segunda instância. O problema não é o Lula, o problema são os invisíveis, os indesejáveis, aqueles que eu não quero perto, né? E muitas pessoas com esse ódio, com essa polarização, com essa santificação, né? Quando você trata um presidente da República por mito, então você está santificando. Você está tirando qualquer defeito, você está sendo seletivo. Então você entra numa ideia de vale tudo. Só que quem é atingido são as próprias pessoas que defendem ele. Veja o caso, o deputado Daniel Silveira foi preso. Ele foi lá? Não quer nem saber. Sarah Winter foi preso, ele foi lá? Zé Trovão. Estão todos aí à sorte. Precisando do quê? Do sistema judicial correto. Porque se o sistema judicial tratar eles como tratou o Lula, eles não saem da prisão. Então nós não podemos ter nem um executivo vingativo, nem um legislativo vingativo e nem um judiciário vingativo. Nós precisamos voltar a reencontrar um reequilíbrio das funções do poder, a harmonia que é pregada no artigo 2º da Constituição Federal,
para que nós avancemos, né? Não tem problema nenhum. O presidente da República foi eleito legitimamente. Ponto. A agenda dele é neoliberal. Ponto. Direito dele. Ele tem um contraponto que é o Congresso, onde outras forças vão negociar aprovações de leis ou não, reformas e etc. No governo dele não existe. Ele tem 80% do Congresso votando junto com ele o tempo todo. Então, mas mesmo assim não aprova as reformas. Porque quem manda no Congresso, acima do presidente, são os lobbies, né? Então tem as bancadas de interesse, então aquilo que é de interesse passa rapidinho. Então, mas veja o seguinte, sabe qual é um fenômeno complexo no caso do bolsonarismo? E que na minha ótica atrapalha o próprio presidente da República na execução, não é o orgânico. Ele tem segmentos espalhados. Ele tem o segmento religioso, o segmento rural, ele tem o segmento da bala e outros segmentos. Mas esses segmentos não se conversam. Eles não têm pautas em comum. Então eu estou falando para você que é da bolha ideológica e eu estou falando mal da China e a China vem e corta a exportação de carne, o segmento que me apoia, rural, vem para cima de mim no ato. Então essa não organicidade, né, atrapalha. E é por isso que é um voo, ou neste momento, tem de ser aquilo que nós chamamos de voo de galinha. Um governo que deve se findar. Você acha que o impeachment é um instrumento de recall de governo ruim? Ele foi colocado talvez com esta intenção, porque veja, quando a gente volta a 1986, quando se chama e se inicia a Assembleia Nacional Constituinte, a ideia era transformar o Brasil num sistema parlamentarista. Toda a nossa Constituição, se ela for olhada com mais, de uma forma mais detida, minuciosa, se perceberá que ela é uma Constituição com viés parlamentarista. Mas, no momento chave, quem quer deixar de ser presidente com poder? No parlamentarismo, o presidente ele é chefe de Estado, ele representa o Brasil, representaria, né, o Brasil internacionalmente, mas quem de fato governaria seria o primeiro-ministro, e primeiro-ministro é volátil, é o parlamento que comanda. E nós somos muito personalistas. Sim, nós somos personalistas, paternalistas, a gente quer um Deus vingador que desça dos céus e faça tudo por nós. Né? O varre vassourinha do Jânio, 50 anos em 5 de Juscelino Kubitschek, nós temos o caçador de Marajás, que foi o Collor, pai dos pobres, Getúlio Vargas, o mito. Né? Nós temos tudo. Nós temos adjetivos para todos os candidatos que concorreram à presidência. Então há esse personalismo. Então a retirada de um presidente é muito difícil. Teria que ser por impeachment. O que nós estamos vendo desde o primeiro presidente eleito? O impeachment ele virou um instrumento banalizado. Né? Então a presidente Dilma foi retirada do cargo por pedalada fiscal, que todos os outros presidentes, incluindo o atual, já fez. Então o impeachment virou uma incógnita incompetência, de não popularidade, não dá para saber. O erro da Dilma foi perder o Congresso. Né? Você, no cargo de presidente, não conseguir ter 1/3 dos deputados na sua mão, é incompetência política, né? Sem dúvida. Aí, não tendo o Congresso, acharam se não fosse por pedalada, ia achar outro motivo lá e impeachment nela. Exato. Para com isso. O erro dela não primeiro se decidiu que ela seria empichada. Aí depois acharam um motivo. Lógico que isso... E isso foi ruptura de diálogo político. Aqui no livro você fala da Constituição de 88. Você acha que o Brasil precisa de uma nova Constituição? Muita gente defende uma nova Constituinte, né? Essa pergunta também é bastante interessante. Não, o Brasil não pode, neste momento, pensar em outra Constituição. Principalmente com o Congresso que a gente tem. Momentos de polarização, eles são momentos desaconselháveis e veja, a própria Constituição sabe disso. Então, quando você abre lá a Constituição e você tem o artigo 5º, somado com o artigo 60,
que diz que os direitos fundamentais e individuais e coletivos são cláusula pétrea, eles não podem ser alterados pelo Congresso ou por quem está no poder em determinado momento, isto é uma sapiência para os momentos de crise. Porque hoje você desrespeitaria a maioria daqueles direitos. Muita gente abriria a mão, né, do habeas corpus, abriria a mão da locomoção, abriria a mão da associação, do livre pensamento. Nós teríamos aí uma ameaça à liberdade de crença, numa imposição da ideologia cristã sobre todas as demais. Nós estamos vendo constantemente as religiões afro tendo seus templos, né, terreiros e etc. atacados, como se isso fosse possível, né? E como se nós pudéssemos falar mesmo que menino usa azul e menina usa rosa. Então nós temos esse núcleo granítico na Constituição, que nos Estados Unidos eles usam um termo Pedro sóbrio, Pedro bêbado. Eu estabeleço a regra com Pedro sóbrio, porque se Pedro estiver bêbado, ele vai me dar problema, né? Então, isto é uma proteção também, se usa a metáfora grega, né, do canto das sereias de Ulisses, né? O canto da sereia me seduz e eu acabo pulando na água, vou atrás da beleza da sereia e me afogo. Então, os tampões de cera no ouvido de Ulisses é justamente para quê, né? Não vou me seduzir por esse momento. Deixa voltar ao estado de coisas racional. E aí eu vou falar, pô, ainda bem que não tiramos a liberdade de crença, de pensamento, de reunião, liberdade de expressão. De imprensa. De imprensa. Ainda bem que os direitos humanos não são só dos humanos direitos, né? E não existe cidadão do bem. Porque quando se fala isso, né? Você presume que tem cidadão do mal. Você tem a sua carteira de cidadão do bem aí? Eu acho que eu esqueci em casa. Sérgio Moro, até 6 meses atrás, era o grande cidadão do bem. Agora e hoje ele é tido como comunista. Como pode ser isso, né? Como nós perdemos... Sempre soube que ele era comunista. Como nós perdemos o significado das palavras. E palavras que não têm mais significado, elas podem ser preenchidas com qualquer coisa. Professor, que bom escutar essas palavras que o senhor está colocando, muito sóbrias. Agora eu vou te fazer uma pergunta muito fácil. Qual a saída pra gente? Olha, eu não vou dizer para você, claro, não seria nem maluco dizer que é fácil, mas nós temos modelos históricos e eu vou me valer da Espanha. E isso tem uma explicação. A Constituição brasileira de 88, ela é inspirada na Constituição portuguesa de 76 e na Constituição espanhola de 78. E por que a Espanha? Evidente, Portugal também sofreu isso, mas a Espanha é emblemática em que sentido? O fascismo assolou a Europa de fio a pavio. E nós temos ali, então, a Espanha como um dos últimos estados fascistas a derrubar o regime franquista. E há uma eleição, mas esta eleição, num país machucado, fragmentado, dividido, amigo e inimigo, né? A lição schmittiana, né, do nazismo, precisava ser reconstruído. E aí surge o chamado Pacto de La Moncloa, onde as forças de direita, centro-direita, esquerda e centro-esquerda reconstruíram conjuntamente o país, apesar das suas diferenças. Mas isso parece tão longe para nós. Olha, eu não sei se... Você é da turma da terceira via, que acha que precisa de alguém entre os dois extremos para fazer o povo voltar a se conversar? Para fazer a família se reunir no Natal sem se matar? Eu penso que é se compreender o que é uma terceira via. Né? Porque me parece que também é outro nome que está aparecendo sem o seu significado correto. O que o país precisa é pacificação. Pode ser a primeira via, pode ser a segunda, pode ser a terceira. Quando você vê uma aproximação entre Lula e Alckmin, isto pode ser um projeto de pacificação. Projetos completamente diferentes, com representantes diferentes,
com seguidores diferentes que poderiam se unir em prol do país. O presidente Bolsonaro poderia fazer a mesma coisa. Isso não é uma prerrogativa do Lula. Né? Precisa ver se o presidente Bolsonaro tem a disposição de fazer a pacificação. Só o Bolsonaro trazer o Freixo para ser vice do PSOL. Aí juntam os dois. Olha, eu vou lhe dizer que o PSOL tem atuado de uma maneira bastante coerente e longe de radical. Não é muito radical. Teriam outros setores bem mais radicais que o próprio PSOL. Não, ele joga de acordo com a ele vai de acordo com a institucionalidade. É uma esquerda institucional. Não dá para dizer que é uma esquerda revolucionária. Aqui existe essa confusão. E não seria. Claro que o presidente Bolsonaro não vai a este ponto, porque isso é negar o grupo que ele representa. Mas ele pode fazer um aceno a um vice muito mais tranquilo. Sim. Certo? Agora, a terceira via... De repente, via, uma mulher, né? Olha, são passos que poderiam ser dados, né? Você tem Simone Tebet aí que teria muito mais proximidade com ele do que com qualquer outro lado. O que não dá é para você chamar de terceira via qualquer coisa. Né? A terceira via ela precisa ser uma coisa sólida. A terceira via não é um terceiro candidato entre dois. Sim. Ela tem que ser uma terceira ideia. Uma terceira ideia. O pessoal que quer a terceira via tem um nome na ponta da língua já, falando fora do eixo político, que é a dona do Magazine Luiza, a Trajano lá. É Luiza Trajano, né? Sim. Falam que no momento certo ela seria a candidata da terceira via, entendeu? Empresária de sucesso, mulher, com formação acadêmica, formação no mercado, com aceitação dentro do mercado, né? Sem dúvida, sem dúvida. E com um apelo social. Ela tem um apelo muito social ela grande. Ela tem capilaridade. Ela tem capilaridade. A terceira via ou terceira ideia, ela precisa ter capilaridade. Não adianta aparecer Dória, Ciro Gomes e gritar, espernear e falar se aquela pessoa lá que está sem água não tem conexão com ela. E esta senhora, com a sua empresa, ela chega lá naquele bairro para entregar um tanquinho. Isso é capilaridade. Ela teria uma passagem aí, mas não sei se ela quer também, viu? Porque, meu Deus. Chega a ser quase a gente desejar o mal para ela, né? Desejar o mal para ela. Gente, esse é o livro do professor. Paulo, tá pegando aqui bem? Pega naquela? Melhor naquela? Professor, como eu faço para comprar esse livro? O livro está sendo comercializado pela própria editora Espessoto, né, pela internet, pela Amazon, e aqui em Bauru pela Jalovi e pela Empório Cultural. Ah, que legal. É uma reflexão muito interessante sobre... Eu li bastante, viu, professor? Principalmente sobre o Estado democrático do país e a ameaça, assim, faz algumas reflexões. É cheio de citações musicais. Sim. A cada capítulo tem uma citação de uma música diferente, muito do rock brasileiro, né? Sim. Você gosta bastante? Sim, eu cresci nos anos 80, então é a minha referência, né? É aquilo que todo mundo fala, na minha época era melhor, né? Então, sempre assim. Eu acabei optando mais por músicas que eu vivi, inclusive, né? E eu queria complementar isso, além da música, você deve ter percebido que o livro ele tem um sem fim de notas de rodapé. Sim, muitas. Isso foi proposital e eu acho que isso às vezes passa despercebido. O ponto mais importante do livro são essas notas de rodapé. Porque agora que nós estamos falando aí na Marvel de multiverso, né? Sim. O multiverso são essas notas de rodapé. Porque elas vão te levar para a direita, para a esquerda, para o centro, para a filosofia, para a sociologia, para outros lugares. Elas são fundamentais e por isso que eu me permiti colocá-las de maneira super extensa. As notas de rodapé são maiores do que o próprio texto. Exatamente. E de propósito, porque você veja o seguinte, nós falamos hoje tanto em Estados Unidos, né? Sim. Os Estados Unidos, na questão racial, tem uma decisão da Suprema Corte que extinguiu um processo porque negro não era pessoa.
Só pessoa é sujeita de direitos. E esse processo foi extinto. Tem várias decisões da Suprema Corte norte-americana terríveis em relação à questão racial. A última delas foi os separados, mas iguais. Sim. Não tem problema você ficar para lá e eu para cá, desde que seja o mesmo ensino. Então eu estou te ensinando gramática e aqui só tem brancos. E lá só tem negros. É a mesma gramática que eu estou te ensinando, é possível. Eles foram resolver isso no final da década de 70. Então é preciso tomar cuidado com as comparações, né? Fala sujeito de direito, isso é romântico, né? O escravo não era sujeito de direito, a mulher há pouco tempo, e tem países que ela não é sujeito de direitos. Há uma PL em tramitação, tá na mão da Carla Zambelli agora, que dá aos animais uma identidade, torna os animais sujeito de direito. Sim. No país. Tá, falta ela aprovar só, e ela é contra, ela é do agronegócio. Não teria nem como ela me parece ser a favor, porque veja, aí você entra numa cultura, e me permita dizer isso, né, o brasileiro, tal qual parecido com quem é de Buenos Aires, se considera europeu. Você não vai falar pro brasileiro que ele é da América Latina que ele te xinga, hein? América Latina é Chile, Peru. E lá para os Estados Unidos e para a Europa, nós somos latinos, ponto. Sim. Peguem os filmes recentes, vai retratar o Brasil, o sobrenome é Rodrigues, Gutierrez, porque eles acham que é latino-americano. E nós somos, evidentemente, latino-americanos. Só que nós não temos a história que outros países latino-americanos têm, com a cultura de povos originários, de povos indígenas, da Mãe Terra, Pachamama, e entender então os animais, o ecossistema, sim, como sujeito de direito, porque a Constituição brasileira, ela fala lá no 225 que nós temos que preservar o Brasil, no mínimo do jeito que está hoje, para que nós possamos ter as futuras gerações. Então a terra é um sujeito de direito, porque ela tem que ser protegida, se você olhar por essa ótica. Você pega a Constituição boliviana, o artigo 8º, que é uma Constituição que tem expressões dos povos originários, e muita gente debocha disso, e está escrito lá, não mentir. Isso é um direito fundamental, um dever fundamental povo boliviano dos povos originários. Não mentir. Isto vem na própria Constituição. Claro, pode ser um exercício de retórica, ninguém é ingênuo, certo? Mas, de qualquer maneira, o não mentir aí é dizer, não engane o outro, né? Não é não mentir no sentido de que estou aqui com a Anne Frank escondida, e então não vou mentir e vou abrir a porta. Não, isto não é mentir, isso é ser idiota. Mas não enganar os outros, né? Então isso é muito incrustado e nós queremos ter esse ar blasé europeu, e aí, evidente que tem que ser motivo de chacota. Já dizia De Gaulle há quanto tempo que o Brasil não é um país sério. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço. Por ter vindo aqui bater papo com a gente, mostrar o seu livro, falar das suas ideias. Eu que agradeço. As portas do nosso programa estarão sempre abertas. Muito obrigado. Entendeu? Quando você quiser voltar, nós estaremos aqui à sua espera. Eu espero voltar, e espero voltar com o volume 2. É isso aí. Obrigado, pessoal da Pureza Filmes, que está fazendo o programa hoje aqui. Obrigado ao Siciliano por ter aberto as portas desse lugar sensacional aqui pra gente. Tá? Gente, nos sigam no YouTube. Nosso canal tá bombando, Paulo. Tá indo legal, tá indo bem pra caramba, né? Vocês estão felizes pra caramba. O canal tá... A gente tá trazendo pessoal igual o senhor aqui e muita gente assistindo. Pronto, assim. Já chamou de senhor. Tava demorando. Eu chamei até agora de professor, doutor, PhD. Já tava difícil, mas senhor aí... E nós estamos tendo mais do que a gente acreditava de resultado, então tá indo muito legal. Estamos também sendo retransmitido tem que lembrar de me falar isso toda vez, viu, Paulo? Pela Cultura Regional Rádio, todas as sextas-feiras, às 10 horas da noite, tá? Outras rádios vão entrar, mas por enquanto quem já está transmitindo a gente é a Cultura Regional. Acesse nosso site, www.alemdosoutdoors.net. Esqueci alguma coisa, Paulo? Esqueci alguma coisa? Galera, até a próxima. Tchau. Tchau, obrigado. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
don't ever slow up, no I don't take sh I got no love for the fakeness. If you